chamou nossa atenção um relatório divulgado pelo Escritório da ONU para a Questão das Drogas. É um estudo que eles fazem a cada 10 anos e nesse período de 10 anos eles vão monitorando e divulgando relatórios para mostrar como que está a evolução disso aí, se esse problema está piorando ou está melhorando, se está reduzindo ou se está aumentando essa questão das drogas aí. Então, no mês de junho, no dia 26/6, na cidade de Viena, na Áustria, esse escritório da ONU soltou um release. Um release é uma espécie de um balanço, né? Segundo esse release, mais de 290 milhões de pessoas no mundo todo tiveram ou estão tendo algum contato com alguma dessas drogas. É como se uma a cada 18 pessoas na faixa etária dos 15 aos 65 anos estivesse utilizando ou já utilizou alguma dessas drogas aí. Se nós fizermos um rápido exercício aqui, certamente, como eu, você que me escuta, onde você estiver, pelo YouTube ou pelas minhas redes sociais, você conhece ou alguém que está tendo problemas com isso aí ou já teve. Então isso mostra o tamanho desse problema. É um baita de um problema que as sociedades enfrentam, os governos e as sociedades enfrentam. Bem, então o tamanho do problema, né? A extensão disso aí, né? Está presente em todo lugar, nas grandes metrópoles, no interior, assola as nossas crianças, é oferecido para os nossos adolescentes, enfim, né? Isso está em todo canto. Nós somos, às vezes, levados a entender a questão das drogas como uma questão policial, como uma questão criminal. E, na verdade, os efeitos do uso das drogas são criminais. Por quê? Porque as legislações criminais colocam como crime você ter aquela substância ou usar aquela substância. Mas a dependência química não é uma questão policial, é uma questão de saúde pública. Tanto é que você vai ter a dependência química e você deve conhecer de pessoas que têm a dependência química de drogas proibidas, e aí isso é crime, mas existem dependentes químicos também de drogas permitidas, como por exemplo a bebida. Tem muita gente que é alcoólatra, é viciado na bebida, dependência química também. Os efeitos disso aí são, de fato, devastadores. Os efeitos da dependência química são devastadores. Pressiona o nosso sistema de segurança, pressiona o nosso sistema de saúde. Aqui no meu estado, no hospital universitário, tem uma médica que se dedica a esses estudos e é a doutora Maria da Penha Zago. Essa profissional, ela tem trabalhado em cima disso aí e aponta que 10% da população adulta enfrenta problemas como isso aí, envolvendo isso aí. E aponta que mais de 200 problemas de saúde são consequências da questão das drogas. Mais de 200 problemas, complicações de saúde decorrem da questão das drogas. E aqui complicação de todo gênero, sejam doenças que são desencadeadas, por exemplo, no caso do álcool, a cirrose, e sejam consequências devastadoras, como questão de violência, questão de acidente de trânsito, episódios de crimes, tiro, facada, furto, né, briga, paulada, tudo que é tristeza acontece em razão dessa doença. A dependência química é uma doença. E aí a gente começa a chegar perto do nosso ponto do nosso vídeo. Desde 1970, a ONU entende a dependência química como doença. Naquela época foi criada a CID-9, F10 e F9, que a CID é o Código Internacional de Doenças. E esses códigos, lá em 1970, eram os códigos que tratavam da questão da dependência química. Então veja que o entendimento da dependência química como doença é antigo, não é uma coisa atual. Entendam, consequências da dependência química, muita consequência criminal.
Acidente de trânsito, a pessoa furtou a outra para ter dinheiro para poder usar droga, a pessoa matou o outro por causa de droga, o tráfico que mata, fronteira, entrar com substância proibida, isso tudo aí é criminal, tá certo? Mas a origem da coisa é saúde, é doença. Já desde 1970, isso é um assunto que tinha que estar superado. Eu não entendo como que tem gente que ainda fica batendo cabeça com isso aí. Dependência química é uma doença. Tá legal? Como tal, chegamos na nossa área, chegamos no sistema de seguridade, que envolve a saúde, a assistência e a previdência. Circulou um vídeo aí, falso, uma fake news falsa, dizendo que o governo teria criado uma espécie de bolsa viciado, né? Seria R$1.000 aí que seria dado, entregue via sistema de assistência social para a pessoa que é viciada em droga, a pessoa usar, né, se tratar, mas aí começou o pessoal a deturpar, dizendo que aquilo seria usado, na verdade, para financiar o tráfico. O fato é que esse vídeo é mentiroso, não existe essa bolsa drogada, não existe isso é mentira. Mas existe sim, sendo uma doença, o tratamento do sistema de seguridade para as consequências dessa doença. O primeiro deles, o SUS. O primeiro dele é o SUS. Dentro da seguridade você tem a saúde, a assistência e a previdência. Já falamos sobre isso em vídeos que tratamos sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards. Então a seguridade pega isso para ela e começa a dar pela porta da saúde o tratamento para as pessoas que estão envolvidas com dependência química. Quem necessita de tratamento no SUS, né, deve procurar as unidades básicas de saúde ou os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. No seu município, aqui no meu município, é organizado. Nos 2 municípios que eu trabalho, eu tenho o escritório no município e moro no outro. Tem lá o Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs. É a resposta do sistema de saúde para a questão da doença dependência química. O sistema de previdência, que também está dentro da seguridade, também dá a sua resposta. Quais os direitos que são decorrentes disso aí? Sendo uma questão de saúde, o segurado que estiver incapacitado por conta da dependência química por mais de 15 dias, ele vai ter direito ao auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, hoje chamado auxílio por incapacidade temporária. Isso é Lei Federal 8213 de 91, artigo 59 seguintes. Auxílio-doença se a doença, dependência química, gerar afastamento do trabalho por mais de 15 dias. Ok? Tá legal? O agravamento desse quadro de dependência química pode gerar o quê? A incapacidade total e permanente desse segurado para a sua atividade, para o seu trabalho. Nessa hipótese, esse cidadão vai ter direito à antiga aposentadoria por invalidez, hoje chamada aposentadoria por incapacidade permanente. Também previsto em Lei Federal 82.391, artigo 42 e seguintes. Auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade em razão da dependência química, direito garantido pelo sistema de seguridade. Sendo um cidadão baixa renda, cuja família, o núcleo familiar, tenha dividido per capita, né, por cabeça, 1/4 do salário mínimo, em torno de R$228, R$233, um negócio assim, 1/4 do salário mínimo, sendo esse cidadão baixa renda, enquadrado nisso aí, ele sendo deficiente físico, ou ele sendo ter mais de 65 anos, sendo dependente químico, ele também tem direito ao BPC-LOAS, o Benefício de Prestação Continuadas da Lei Orgânica da Ação Social. Então a dependência química está dentro de tudo isso aí. O tripé da seguridade ampara esse cidadão pela saúde, CAPS e unidade de saúde, pela previdência, se ele for segurado, auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade, por invalidez, e pelo sistema de ação social, no caso dele ser baixa renda, deficiente físico ou maior de 65 anos. E ele integrar um núcleo familiar por
per capita, por pessoa, seja menos do que 1/4 do salário mínimo. Tirando todo o estigma que existe, porque é uma questão estigmatizada. A lei garante isso aí para as pessoas. E por que garante? Porque o sistema de seguridade é uma resposta do Estado, é uma forma do Estado proteger a si mesmo, porque protege o seu povo dos riscos sociais. Então, essa opção do Estado, lá nos 194 da Constituição em diante, tem lá escrito isso aí, tudo que eu estou te falando. E isso tudo virou lei, e lei é direito. E esses são os direitos previdenciários relacionados à questão da dependência química. Foi o vídeo que nós preparamos para essa semana. Espero que essas informações ajudem você de alguma forma. Conhecimento liberta. Tchau.